Aula passada falamos sobre argumentos e vimos um método para provar a validade de argumentos, que é o método dedutivo, onde a partir das premissas vamos deduzindo outras coisas por meio das regras de inferência até chegar na conclusão do argumento. Muito bem, acontece que em alguns casos não será possível provar a validade de um argumento utilizando apenas as regras de inferência. Então, a partir de agora, veremos novas ferramentas que vão nos auxiliar na demonstração da validade de argumentos. São as equivalências notáveis e também dois tipos especiais de prova, que é a prova condicional e a prova indireta ou por absurdo. Para começar, equivalências notáveis. Bom, nós já estudamos em aulas anteriores o que são proposições equivalentes, né? São proposições que possuem tabelas verdade idênticas. Então, o que acontece aqui? Nós podemos substituir uma proposição inteira ou uma parte dela por algo que seja equivalente, que a gente não vai estar alterando essa proposição, beleza? Então, a gente pode substituir alguma coisa por algo que seja equivalente. E aí, vamos usar, então, as equivalências notáveis que estão aqui na tela. Muitas delas nós já conhecemos, nós já vimos lá na aula de equivalências e vamos relembrar agora, tá bom? Importante gravar o nome dessas equivalências, porque assim como lá nas regras de inferência, nós precisamos identificar qual equivalência a gente está usando lá na hora de fazer a prova da validade de argumentos. Então, vamos lá para as equivalências. São 10 equivalências notáveis: idempotência, comutação, associação, distribuição, dupla negação, de Morgan, condicional, bicondicional, contraposição e exportação e importação. Cada uma delas está identificada aqui entre parênteses a sua forma abreviada, que é o que a gente vai usar lá nas demonstrações para identificar essas equivalências, beleza? E uma última observação importante é que no caso das equivalências, nós podemos substituir o que está à esquerda pelo que está à direita ou vice-versa, né? Eu posso pegar o que está à direita e substituir pelo que está à esquerda. Muito bem. Primeira equivalência notável é a idempotência. Apresenta duas equivalências aqui. P é equivalente a P e P é equivalente a P ou P. Portanto, podemos substituir uma proposição pela conjunção ou pela disjunção dessa proposição com ela mesma. E se tivermos uma conjunção ou uma disjunção de uma proposição com ela mesma, podemos trocar simplesmente pela proposição. Ok. Comutação diz que P e Q é equivalente a Q e P, assim como P ou Q é equivalente a Q ou P. Significa que não importa a ordem das proposições na disjunção e na conjunção. Isso não é novidade para a gente, né? Então, só relembrando. Na sequência, associação, também já vimos lá na aula de álgebra das proposições, né? Assim como a distribuição que aparece ali depois. P, I, Q e R é equivalente a P e Q e R. P ou Q e R, aliás, P ou Q ou R é equivalente a P ou Q ou R. No caso da distribuição, P, I, Q ou R é equivalente a P e Q ou P e R. E P ou Q e R é equivalente a P ou Q e P ou R. Muito bem, na sequência temos a dupla negação, é a equivalência talvez mais fácil de todas. Diz que P é equivalente à negação da negação de P. Quando eu faço a negação da negação,
isso equivale à própria proposição. Muito bem. Continuando, as próximas equivalências são aquelas que nos fornecem a negação da conjunção e da disjunção, que são as leis de Morgan, né? As regras de Morgan. Então, nós identificamos essas equivalências aqui como equivalências de Morgan, abreviadamente DM, certo? Negação de P e Q é equivalente à negação de P ou negação de Q. E negação de P ou Q é equivalente à negação de P e negação de Q. Beleza. Condicional diz que se P, então Q é equivalente à negação de P ou Q. Podemos, então, substituir um condicional pela disjunção da negação do antecedente com o consequente desse condicional. Beleza. Quais são as equivalências associadas agora ao bicondicional? Antes, porém, existe mais uma equivalência que a gente pode utilizar na condicional, que é a contraposição. Se P, então Q é equivalente a se negação de Q, então negação de P. Portanto, nós podemos inverter no condicional o antecedente com o consequente, desde que a gente faça a negação das duas proposições, né? Certo. Agora voltamos ali no bicondicional. Existem duas equivalências notáveis para ele. A primeira delas diz que P, se e somente se que. Aqui eu acabei colocando o símbolo errado, tá? O símbolo do bicondicional é a flechinha simples apontando para os dois lados, né? Então, P, se e somente se que é equivalente a se P, então Q e se Q, então P. E a outra equivalência nos diz que P, se e somente se que é equivalente a P e Q ou negação de P e negação de Q. E para finalizar, a chamada exportação e importação é a equivalência que nos diz que o condicional se P e Q, então R, é equivalente a se P, então se Q, então R. Muito bem. Utilizando essas equivalências notáveis, vamos provar a validade de 3 argumentos, que são esses argumentos aqui da tela, beleza? Primeiro exemplo. Temos como premissas as proposições se P, então Q. Segunda premissa, se R, então negação de Q. E aí a conclusão do argumento, o que a gente precisa deduzir lá no final, é se P, então, negação de R. Vou deixar escrito aqui do lado, só para a gente lembrar qual é a conclusão que precisamos obter depois, tá? Beleza. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer com essas duas premissas aqui? Veja que agora nós podemos combinar as regras de inferência com as equivalências notáveis. Nesse caso aqui não tem muita coisa para a gente fazer com as regras de inferência do jeito que essas premissas estão, né? Então pode ser interessante usar uma equivalência notável. Como aparece ali nas premissas condicionais, vamos olhar para as equivalências relacionadas ao condicional, né? Onde nós temos a contrapositiva, que é uma possibilidade, né? E temos também a própria equivalência condicional, né? Mas nesse caso parece interessante fazer a contrapositiva da primeira premissa, né?
porque vai aparecer a negação de que, e a negação de que está na segunda premissa, então isso pode ser útil. Então, como é que vai funcionar? A nossa terceira linha vai ficar se negação de que, então negação de P. E aí, da mesma maneira que a gente fez lá na aula passada, aqui funciona da mesma forma. Eu preciso identificar qual foi a equivalência que eu usei, assim como nas regras de inferência. Então, eu vou identificar o lado que foi a contrapositiva, abreviadamente CP, na linha 1. Beleza. Agora temos aqui na linha 3 um condicional cujo antecedente é a mesma proposição que está no consequente de outro condicional lá da linha 2. Então aqui a gente pode usar o silogismo hipotético, agora uma regra de inferência, certo? De modo que a quarta linha fica o condicional se R, então negação de P. Certo? Silogismo hipotético nas linhas 2 e 3. Bom, o que a gente precisa concluir é se P, então negação de R. Veja que é só fazer de novo a contrapositiva, só que agora na linha 4. Por quê? Porque eu vou obter negação da negação de P como antecedente e negação de R como consequente, certo? Negação da negação de P, a gente sabe que fica a própria proposição P pela equivalência da dupla negação. Então vai estar resolvido o nosso primeiro exemplo. Muito bem, então aqui a gente fez contrapositiva na linha 4, e aí para obter o resultado final na linha 6, basta utilizar a equivalência notável da dupla negação na linha 5. E no terceiro exemplo, as premissas são se P ou Q, então R e S, e negação de S. E a conclusão do argumento é negação de Q. Muito bem. Primeira premissa. E abaixo, segunda premissa. Uma coisa importante de observar que causa muita confusão, pessoal, é o seguinte. Nós só podemos substituir uma parte de uma premissa por outra coisa usando as equivalências notáveis, tá? A gente não pode usar regras de inferência para trocar uma parte de uma proposição pelo que se deduziria dela, certo? Com as regras de inferência, a gente faz a mesma coisa que fazia na aula passada. A única coisa que muda agora é que a gente tem essa possibilidade de usar as equivalências para substituir as proposições ali. Muito bem. Nesse caso, note que a segunda premissa é uma proposição individual. Isso é muito bom porque existe uma regra de inferência que nos permite deduzir uma proposição ou qualquer outra coisa, né? É a regra da adição. Então, eu vou pegar a negação de S e vou fazer a disjunção dessa proposição com a negação de R. Por que é legal negação de R? Porque aparece ali R e S no consequente do condicional da primeira premissa. Então é legal eu associar as proposições R e S. Bom, vamos
então identificar aqui, né? A gente usou a regra da adição na linha 2. Agora, a gente pode usar uma equivalência notável para substituir a terceira premissa pela premissa negação de R ou negação de S. Podemos fazer a comutação, né? Então, vamos escrever aqui. Comutação na linha 3. E usando outra equivalência, a gente pode obter agora negação de R e S. Beleza? A proposição que está na linha 4 é exatamente a negação de R e S. É só a gente usar, então, uma das equivalências de Morgan. E isso é muito bom porque R e S, como a gente já sabe, é o consequente do condicional lá da primeira premissa. Então, nós temos um condicional e a negação do consequente. O que dá para deduzir? Agora, usando uma das regras de inferência, podemos deduzir a negação do antecedente, modus tollens, ok? Fica a negação de P ou Q. Modus tollens nas linhas 1 e 5. Muito bem. Agora nós usamos de novo uma das equivalências de Morgan para fazer a negação do que está na linha 6 aqui, né? Aliás, para substituir, né, o que está na linha 6, fazendo a negação da disjunção ali. Então, a nossa sétima linha será negação de P e negação de Q. Beleza? Equivalência de Morgan na linha 6. E aí a gente vai conseguir finalizar a demonstração porque temos uma conjunção. Portanto, é possível deduzir qualquer uma das duas proposições, e aí a gente deduz a que precisa, que é a negação de Q. Então, na linha 8, finalizamos com a negação de Q, usando a regra da simplificação na linha 7. Agora, dois tipos especiais de prova, a prova condicional e a prova indireta ou por absurdo. O argumento de premissas P1, P2 até Pn e conclusão se A, então B, é válido se e somente se também é válido o argumento de premissas P1, P2 até Pn e A e conclusão B. Portanto, esse método de prova é para quando o argumento traz um condicional na conclusão, e aí o que fazemos é incluir o antecedente como premissa adicional e deixar o consequente lá na conclusão. Por que a gente pode fazer isso? Olha só, lembre que para um argumento ser válido, deve ser uma tautologia esse condicional que eu vou escrever aqui. O condicional cujo antecedente é a conjunção de todas as premissas, certo? E o consequente é a conclusão do argumento. Muito bem. E aí, nesse caso, a conclusão do argumento seria um condicional, né? Se A, então B. Porém, a gente viu uma equivalência notável, que, se não me engano, é a chamada exportação e importação, na qual, se você tem, por exemplo, se P, então, se Q, então R, se você tem um condicional no qual o consequente é outro condicional, né, o que você pode fazer? Você pode transformar num único condicional, onde o antecedente vira a conjunção P e Q. Então, eu pego esse Q, que era o antecedente do segundo condicional ali,
e eu jogo ele lá para conjunção com a proposição P, isso vira o único antecedente ali, e aí o consequente é R. Então é o que a gente vai fazer ali, a gente vai pegar o A, que é o antecedente do condicional dentro do parênteses, e vai fazer a conjunção com quem era o antecedente do condicional todo, né? Que é a conjunção das premissas. Então a gente passa a ter a conjunção P1, IP2, IP3, IP4, assim por diante, até PN e A. E como consequente, fica B. Portanto, para o argumento ser válido, né, deve ser uma tautologia, essas duas equivalências ali. Então, tanto faz se a gente deixa o argumento lá na sua forma original ou se a gente faz dessa maneira, introduzindo A como premissa adicional e tendo que deduzir B. Tá legal? Para observar na prática como usar esse método, vamos fazer um exemplo que é provar a validade do argumento de premissas se P, então Q, e se R, então negação de Q, e conclusão se P, então negação de R, utilizando então, né, a prova condicional. Nós já demonstramos esse argumento antes da maneira convencional, certo? Da maneira normal. Agora vamos usar a prova condicional para ver se de fato fica mais interessante, se de fato se torna mais simples ou não faz muita diferença. Então vamos lá. Então olha só, primeira linha, vou colocar a premissa se P então Q. Segunda linha, segunda premissa, se R então negação de Q. E aí eu vou adicionar uma terceira premissa, né, que é o antecedente do condicional lá da conclusão, proposição P. Essas são as premissas. E o que eu preciso deduzir agora é negação de R, que é o consequente do condicional lá da conclusão, né? Muito bem. O que a gente pode fazer? Podemos usar modus ponens nas linhas 1 e 3, tá legal? Condicional e o seu antecedente, portanto, deduzimos o seu consequente, que é proposição Q. Muito bem. Modus ponens nas linhas 1 e 3. Agora eu vou pegar nas linhas 2 e 4 e eu posso deduzir justamente negação de R e já vai terminar. Porque nas linhas 2 e 4 a gente tem modus tollens, né? Temos um condicional e a negação do consequente. Deduzimos a negação do antecedente e está resolvido o problema. Então parece que de fato a demonstração se tornou mais simples, né? A gente só usou duas deduções aqui e já terminou. Prova indireta, também conhecida como prova por absurdo. Para demonstrar a validade do argumento de premissas P1, P2 até Pn e conclusão Q, introduz-se a negação de Q como premissa adicional e deduz-se uma contradição C. A contradição mais clássica é A e negação de A, ou seja, você obter uma conjunção de uma proposição e a negação dela mesma. Por que isso é uma contradição? Por que isso é sempre falso? Porque não tem como uma proposição ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, se A for verdadeiro, a sua negação é falsa. E se A for falso, a sua negação é verdadeira. Então, isso aqui vai ser sempre falso, certo? Então, na demonstração por absurdo,
o que a gente vai fazer é demonstrar a validade do seguinte argumento, o argumento de premissas P1, P2, P3 até Pn e negação de Q, e a conclusão do argumento é uma contradição, tá? Então a gente coloca a negação da conclusão como premissa adicional e tem que deduzir uma contradição. Tem que chegar numa coisa do tipo uma proposição e a negação dela mesma. Para entender essa ideia, vamos imaginar o seguinte: se a gente precisa provar a validade do argumento de premissas P1, P2 até Pn e a negação de Q para chegar na contradição, então teria que ser tautologia o condicional que eu vou escrever aqui. Beleza. Pelo que a gente viu anteriormente na prova condicional, nós sabemos que isso aqui é equivalente ao seguinte: P1 e P2 e P3 até Pn como antecedente e como consequente eu vou colocar se negação de Q, então C. Beleza? Então, provar a validade daquele argumento ali é a mesma coisa que provar a validade desse argumento. Mas olhando para a conclusão que a gente tem ali, se negação de Q, então C, a gente consegue perceber que essa conclusão é equivalente ao seguinte: negação da negação de Q ou C, certo? Pela equivalência notável condicional, certo? Eu nego o antecedente e faço a disjunção com o consequente. E agora, por outra equivalência notável, que é a dupla negação, negação da negação de Q é Q. Então, nós temos Q ou C. Q ou uma contradição. E aí nós sabemos lá da aula de álgebra das proposições, né, que quando temos uma proposição ou uma contradição, isso é equivalente à própria proposição. Então isso aqui é equivalente a Q. Significa então que se nós temos como conclusão do argumento ali esse condicional se negação de Q, então uma contradição, isso é a mesma coisa que a proposição Q. Então, olha só que legal. De fato, a gente percebe que a gente está, então, realmente provando a validade do argumento de premissas P1, P2 até Pn e conclusão Q. Para observar na prática, vamos resolver o seguinte exemplo: provar a validade do argumento cujas premissas são se negação de P, então Q, negação de Q ou R e negação de R, e a conclusão é P ou S. Muito bem. Primeira premissa, negação de P como antecedente e Q como consequente do condicional. Segunda premissa, negação de Q ou R. Terceira premissa, negação de R. E a quarta premissa, a premissa adicional, é, portanto, a negação da conclusão do nosso argumento, que é a disjunção P ou S. Temos tudo isso como premissas e devemos chegar em uma contradição. Bom, por meio das premissas 2 e 3, podemos deduzir negação de Q por meio da regra de inferência, que é o silogismo disjuntivo. Temos uma disjunção e a negação de uma das proposições, deduzimos a outra.
Portanto, quinta linha vai ficar negação de que? Silogismo disjuntivo nas linhas 2 e 3. Ok. Agora, com as linhas 1 e 5, podemos usar modos tollens. Portanto, linha 6 vai ficar a negação da negação de P. Modos tollens, linhas 1 e 5. Negação da negação de P é P. Equivalência notável da dupla negação. Muito bem. Agora nós temos a proposição P. E aí note o seguinte, dada uma proposição, é possível deduzir ela ou qualquer coisa, a regra de inferência da adição, né? Então, o que eu vou deduzir? P ou S, porque eu tenho como premissa a negação de P ou S. Beleza? Então, linha 8 fica P ou S, regra da adição. Na linha 7. E agora temos como premissa uma proposição e a sua negação. Isso é o que a gente precisa para concluir uma prova por contradição. Porque, usando a regra da conjunção, né, dadas duas premissas, eu posso deduzir a conjunção delas. Eu terei uma premissa e a sua negação. Isso é uma contradição e aí vai estar resolvido o nosso problema. Então, na linha 9, a gente finaliza fazendo P ou S e a negação de P ou S. Fizemos aqui, então, usamos aqui, né, a regra da conjunção nas linhas 4 e 8. E aí foi resolvido o problema, chegamos na contradição. Ok? É isso, espero que você tenha gostado, tenha entendido e até a nossa próxima aula.